Olá, a nossa proposta de hoje é continuar fazendo a correção do exercício da página 268. Continuamos falando do grupo das plantas, tá? Ou seja, neste grupo estamos abordando as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e as angiospermas. No exercício, vamos começar pelas características, tá? Então, diz o seguinte: vasos condutores. No caso das briófitas, esses vasos condutores são ausentes. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são presentes. Lembrando que quando nós falamos das angiospermas, você vai falar ou lembrar que são o grupo de vegetais completos, ou seja, apresentam raiz, caule, folha, flores, frutos e semente, tá bom? Outra característica, alternância de gerações. Grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são presentes, tá? Eu estou me referindo à alternância de gerações. Forma dominante. No grupo das briófitas, gametófito. Das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são os esporófitos, tá? Com relação à semente, grupo das briófitas e no grupo das pteridófitas, ausente significa que não existe semente, não possuem semente. Enquanto que no grupo das gimnospermas e das angiospermas, as sementes estão presentes, tá? Lembrando que uma das características com que as plantas se reproduzem, tá bom? No caso, eu estou me referindo das angiospermas e gimnospermas, tá? Com relação às flores, grupo briófitas, pteridófitas e gimnospermas ausente. No grupo das gimnospermas ou das angiospermas presente, tá? Então, só recapitulando, briófitas, pteridófitas e gimnospermas não possuem flores, enquanto que as angiospermas possuem essa característica das flores. Com relação aos frutos, grupo das briófitas, pteridófitas e gimnospermas são ausentes. Estou me referindo a frutos, tá? E nas angiospermas pode estar presente. Encontro de gametas. No grupo das briófitas e das pteridófitas, depende da água, tá? Então, briófitas e pteridófitas dependem da água. Enquanto que nas gimnospermas e nas angiospermas, eles independem da água, tá? Quer dizer que aí, lembrando lá da questão das polinizações, né? A gente vai ver que existem outros fatores que colaboram para que aconteça o encontro dos gametas. Grão de pólen. No grupo das briófitas e pteridófitas é ausente. No grupo das gimnospermas e angiospermas, presente. Com relação aos órgãos vegetativos, vamos lá. Grupo das briófitas, ausente. Das pteridófitas, presente. E no grupo das gimnospermas e angiospermas, presente. Com relação a outra característica, cotiledone, estão ausentes no grupo das briófitas, pteridófitas e gimnosperma, enquanto que nas angiospermas esses cotiledones estão presentes. Tá? Então, aqui nós abordamos as características
do grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bem no finalzinho, ou seja, logo abaixo da tabela, nós temos uma pequena questão também aí, tá? Grupo de plantas dominantes na Terra. Sua produção envolve diferentes processos. Aí a palavra que você completaria aí seria polinização. Fecundação, formação de sementes e frutos, dispersão de frutos e sementes e germinação, tá? Aí nós estamos falando dos diferentes processos de polinização, tá bom? Então aqui nós abordamos a correção do exercício da página 268. Dando prosseguimento, a outra proposta nossa de trabalho é com relação ao exercício referente, deixa eu só dobrar o livro aqui, referente às páginas 270 e 271. Nada mais é do que uma revisão dos conteúdos que nós já trabalhamos. Aqui na página 270, ele vai dar uma introdução, ou seja, uma revisão do nosso assunto sobre introdução à física. Tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Isto, página 270. Leia as sentenças abaixo e coloque V para verdadeiras e F para falsa. Corrigindo as sentenças falsas em seu caderno. Então vamos lá. Primeiro item. O nome do instrumento, que é esse aqui, ó. Tá? O nome do instrumento mostrado na fotografia é velocímetro e está presente nos painéis dos automóveis. Então, a questão aí é verdadeira. A função principal desse instrumento é indicar o valor da distância percorrida por um veículo. Claro que a questão é completamente falsa, tá? Não é indicar o valor da distância, sim da velocidade. Próximo. Esse instrumento auxilia o motorista a controlar a velocidade, respeitando os seus limites a fim de trafegar com segurança. Claro que é verdadeiro, quer dizer que a partir desse velocímetro ele vai verificar a que velocidade ele está atingindo naquele momento. Próximo. Nada ocorrerá com o ponteiro desse instrumento se uma aceleração for aplicada ao veículo. Veja bem, que está dizendo que nada ocorrerá. A questão é falsa. Ele indicará valores crescentes de velocidade de uma aceleração, se uma aceleração for aplicada ao veículo. Próxima. Quando o veículo desacelera, esse instrumento indica valores menores até atingir o valor zero, quando entra em repouso. Então, aí nós vamos observar que a questão é verdadeira. Exercício 2. Nessa questão 2, envolve um cálculo bem do nosso conhecimento. Então, vamos lá. Um ciclista está em repouso na ciclovia, na posição igual a 2 km. Veja bem que aí ele está se referindo à posição desse ciclista, tá? E no tempo igual a zero. Então, veja bem que o tempo inicial dele é zero. Meia hora após o movimento, o ciclista estava com uma velocidade igual a 18 km por hora. Sabendo que ele pedala em movimento retilíneo uniforme variado, responda as questões a seguir. Aqui, o livro, ele nos dá uma base. Veja bem, o tempo inicial e o tempo, ou seja, o espaço inicial. Daqui nós temos o tempo final e espaço final, tá? Então, aqui, veja bem, 2 km.
E lá no exercício ele indica os 18 km por hora e o tempo. Vamos ver como é que nós vamos desenvolver esse exercício de acordo com a questão a qual ele está pedindo. Vamos lá? A aceleração desenvolvida pelo ciclista, no caso ele está pedindo qual é a aceleração desenvolvida pelo ciclista em quilômetros por hora. Veja bem, que está falando de aceleração. Nós já trabalhamos algumas fórmulas, então hoje a gente está revisando para fixar melhor. Como é que nós vamos resolver? Questão 2, letra A. A velocidade inicial no exercício, ele disse que era 0 km. Velocidade final, ou seja, foi a velocidade que ele atingiu, foi de 2 km. Logo, a velocidade que nós temos aí é de 2 km. Tempo, 0 minutos, o tempo inicial, tá? 0 minutos e o tempo final, 30 minutos. Veja que a velocidade que ele atingiu foi de 2 km. Então, o que eu vou fazer com esses 30 km? Eu vou transformar para hora. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 30 minutos e vou dividir pelo 60 e vou encontrar 0,5 da hora. Então, isso é o tempo que ele levou. O exercício está pedindo a aceleração. Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, a aceleração é igual ao espaço dividido pelo tempo. Logo, os 18 quilômetros que ele percorreu, 18 km por hora que ele percorreu, que é o espaço, dividido pelo tempo, que é 0,5, eu vou chegar à minha resposta de 36 km por hora ao quadrado, que foi a velocidade que ele atingiu. Correto? Letra B. Na letra B, ele diz assim, qual era a velocidade do ciclista? Qual era a velocidade do ciclista 15 minutos depois de sua partida no repouso? Vamos ver como é que nós vamos chegar a essa conclusão. Vamos lá. Velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. A velocidade atingida pelo ciclista, 2 km por hora. No tempo de, olha aqui que ele coloca, velocidade 15 minutos. Toda vez que falar minutos, horas e segundos, está se referindo a tempo, tá? Então, voltando aqui. Então, 2 horas, tempo de 15 minutos. Esse 15 minutos eu vou transformar para a hora. Então, eu pego 15 e vou dividir por 60. E vou encontrar 0,25 da hora. Tá? Veja bem que eu fiz esse cálculo aqui de 15 minutos, transformei para hora, encontrei 0,25. Então, eu vou pegar agora esses 2 quilômetros, que é o espaço percorrido, e vou dividir por 0,25. Vai ficar assim, ó. Velocidade é igual a 0,20, ou seja, velocidade é igual a 2 dividido por 0,25, que eu vou chegar à resposta de 8 km por hora, que foi a velocidade atingida. Então, você pode perceber que até aqui neste exercício nós tivemos uma revisão da nossa introdução à física, ou seja, abordando o assunto aceleração. Na questão de número 3, ele vai abordar o assunto de química. Foi o nosso último assunto, falando sobre as fórmulas químicas, tá? Então, ele coloca assim, ó. O ar atmosférico é uma mistura de gases e o gás oxigênio é um de seus componentes. Veja as representações químicas para o gás oxigênio e relacione-as com as sentenças correspondentes. Então, aqui nós temos o item 1, 2 e 3. Você vai identificar qual é o tipo de representação química que está acontecendo. Por exemplo, no item 1, qual é a representação? Item 2,
Aí você vai dizer se é estrutural, química ou molecular, tá? Então, de acordo com o que o nosso item está pedindo. Então, até aqui era a nossa proposta de trabalho. A questão de número 4 ficaria para a nossa próxima aula, mas é assim. Se caso você tiver com tempo sobrando, se você tiver curiosidade, é muito bom que você resolva o exercício da página 271, 272. Mas aí você diz, eu não tenho tempo e vou esperar para a próxima aula. Então, na próxima aula eu vou fazer as devidas correções, tá? Então, veja bem que aqui na a questão de número 4, ele aborda também o assunto sobre química. E lá na página 272, ele volta para o assunto de biologia, fazendo assim uma referência ao assunto vegetais, o grupo dos vegetais, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.